Alô pessoal, tudo bom? Espero que todos vocês tenham uma quinta-feira abençoada, com muita paz e começando nossa aula, Escola, Colégio Educandário São Jerônimo, turma, nono ano, matéria, Geografia, professor Daniel, com o tema de hoje, as questões naturais das Américas. Quando nós começamos a estudar as Américas, temos que entender que as Américas elas foram divididas em sub-regiões. Elas foram divididas em três partes que são todas conhecidas, que é uma divisão que eu coloquei aqui no mapa, o nosso mapa que eu coloquei aqui, galera, o mapa das Américas, onde esta primeira parte aqui é a América do Norte. Essa primeira parte aqui é a América do Norte. Essa parte aqui, que é um istmo, que é uma porção que liga dois continentes, é a América Central, e aqui a nossa gloriosa América do Sul. Então está aí as três regiões que estão divididas as Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Essas sub-regiões, nós temos algumas particularidades. Por exemplo, quando nós falamos da América do Norte, falamos da América anglo-saxônica. O que é a América anglo-saxônica? Foi esse continente que foi colonizado em primeiro momento pelos ingleses. Tanto Estados Unidos e Canadá, a língua que é falada é a inglesa. Tendo que uma particularidade é o Canadá. No Canadá, nós temos o que? Eles são bilíngues. Aqui no Canadá, eles são bilíngues. Eles falam o inglês e o francês. E aqui, os Estados Unidos, que foram colonizados pelos ingleses, a língua matre é a língua inglesa. E aqui, o México, que foi colonizado pelos espanhóis, é uma outra situação que nós vamos falar no decorrer de nossa aula. Tudo bem, garotada? Então continuaremos a nossa aula. Está aqui as partes principais que eu coloquei. A América é o maior continente em extensão norte e sul. Ó, norte, sul. Tudo bem? Norte e sul. Se fosse leste-oeste, oeste, leste, leste-oeste, norte e sul. Localizado no hemisfério ocidental. Toda vez que você ouvir hemisfério ocidental, quer dizer que é o hemisfério ligado à parte oeste. Tudo bem? Compreende uma área total de 42.189.120 quilômetros quadrados. O continente hoje é habitado por cerca de quase 1 bilhão de habitantes. Está lá. O continente é habitado por cerca de 902.892.047 habitantes, divididos entre a América Central, a América do Norte e a América do Sul. Nós tivemos alguns estrangeiros durante a colonização nas Américas. Nós tivemos espanhóis, ingleses, portugueses, franceses, holandeses e outros. Dentro
desse ambiente, temos o continente é constituído por 35 países e 18 territórios independentes. Um dos exemplos de território independente é o Haiti, que é considerado o país mais pobre do mundo e é de língua francesa. Tudo bem? Continuamos. São banhados tanto pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Quando nós falamos de Brasil, o Brasil só é banhado pelo Oceano Atlântico. Tudo bem, garotada? Esse enorme território é subdividido, como eu falei no início, pelos subcontinentes ou sub-regiões, como América do Norte, América Central e América do Sul. Nós moramos na gloriosa América do Sul. Então, temos uma denominação de ser chamados de sul-americanos, ou, em espanhol, Sudamérica. Continuando, alguns estudiosos e organizações como as Nações Unidas, a ONU, que é um organismo internacional, consideram apenas a divisão em América do Norte e América do Sul, considerando-se que ambas são ligadas pelo istmo, que eu acabei de falar. O istmo é o quê? É uma estreita faixa de terra que liga duas áreas de maior extensão. Mas a mais certa é da divisão das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Então está aí a nossa primeira parte, que é a questão geográfica. Agora vamos para os aspectos das Américas. Continuando. Aqui, galera. Continuando. A América é o continente com maior extensão latitudinal, com a segunda maior área e o terceiro maior quantitativo populacional mais numeroso. Pessoal, existem algumas divergências sobre o quantitativo de pessoas do continente africano e do continente americano, mas devemos levar em consideração as partes dos nossos estudiosos, os que estão planejando os nossos livros de estudo. Então vamos manter isso, porque é o mais certo e o mais prudente. Tudo bem, galera? Não vamos entrar em detalhe agora. A América, que também costuma ser chamada de Américas, quando tratada em seu todo, é um continente localizado nos hemisférios norte, sul e ocidental. Por pouco, pessoal, que o único continente que está localizado nos quatro quadrantes, norte, sul, leste e oeste, é o continente africano. O continente africano ele é cortado por todos os hemisférios, quando você fala de quadrantes, da divisão da geografia. Tudo bem, galera? Ao sul e ocidental, situando-se entre oceanos Pacífico e Antártico. A sua área de 42.459.000 quilômetros quadrados torna-o o segundo maior continente do mundo, ficando atrás somente do continente asiático. O continente asiático, pessoal, é o continente que possui o maior número de habitantes e a maior faixa de continente. Tudo bem? É o continente com maior extensão de sentido norte-sul, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas do planeta, uma vez que é cortado pela linha do Equador, pelos trópicos de Câncer e Capricórnio e a questão do Círculo Polar Antártico. Tudo bem, garotada? Então, vamos falar agora de divisões regionais das Américas.
Em termos de divisão regional, temos muitas maneiras, galera, de tentar dividir as Américas. Mas a mais conhecida, qual é, pessoal? América do Norte, América Central e América do Sul. Há várias maneiras de classificar e agrupar os países americanos. As duas formas mais utilizadas obedecem a posições geográficas e composições etnolinguísticas. Quando nós falamos da primeira divisão, esse continente é dividido em América do Norte, Central e do Sul. Isso aí é conhecido por todos que obedecem à primeira divisão. Ele é formado por duas grandes massas de terras unidas por um istmo, como eu acabei de falar, uma porção continental mais estreita que liga dois continentes. Essa massa continental são as Américas do Norte e do Sul, enquanto a pequena porção de terra de ilhas compõe a América Central. Na segunda divisão, há uma separação entre Américas anglo-saxônicas e América Latina. Pessoal, quando se fala da América anglo-saxônica e América Latina, historicamente, como falava a nossa presidenta Dilma, sistematicamente, a América anglo-saxônica é a América que foi o quê? Colonizada tão somente pelos ingleses. Só que a visão dos ingleses, eles vieram para compor, para se estabelecer na região. Essa que é a grande questão. Já na América Latina, quando você tem a junção das Américas, tanto em América do Sul e América Central, já os europeus que vieram nas Américas, especialmente do Sul e Central, eles vieram para saquear, eles vieram para explorar as riquezas. Quem teve um certo sucesso, pessoal, foram os espanhóis. Os espanhóis que chegaram nas terras dos astecas, nas terras dos incas e dos maias. Os espanhóis foram os que tiveram sucesso. O Brasil, através dos portugueses, só vão encontrar o ouro quando você fala do século XVIII, quando é o ciclo do ouro no Brasil. Quando vai ser aquela correria das pessoas para o quê? Para descobrir jazidas de ouro nas Minas Gerais, que é até o nosso estado, é o estado de Minas Gerais. Tudo bem? Essa divisão, no entanto, não se circunscreve apenas em relação ao idioma, e sim, galera, a etnias que foram utilizadas na divisão regional desses lugares. Por exemplo, no Brasil nós tivemos negros, tivemos índios, tivemos europeus. Tudo bem, garotada? Então, nós temos a miscigenação da América muito forte, quando tivemos os indígenas, tivemos os africanos e tivemos os europeus. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa na sua família, você vai descobrir, pessoal, um tio seu que de origem indígena, uma tia, uma avó, sei lá, negra. Vocês vão descobrir um parente que veio de Portugal. Por exemplo, na família do meu pai, a família do meu pai é de origem espanhola. Então, temos essa mistura familiar. E o lado da minha mãe, você tem negro e índio. Então, não dá para falar que o Brasil é 100% puro. Tem as misturas na composição da etnia do Brasil. Agora, tem alguns países, pessoal, que não tiveram miscigenação. Por exemplo, na Argentina, o argentino não miscigenou com ninguém. Você chega hoje na Bolívia, você chega hoje no Chile, você tem mais da origem desses países, a origem indígena. Mas isso tem essa realidade. Então, temos que entender que cada povo, que cada país optou por uma miscigenação. Por exemplo, na América Latina, existem alguns países em que o inglês é uma das línguas oficiais adotadas, mas nós temos algumas ramificações
de origem o quê? De outras línguas, como no Brasil, como a origem indígena do Brasil, de outros países da América do Sul, que nós temos o Guarani, o Aimarã e muitos outros. O que se pode dizer com toda certeza que a América anglo-saxônica, que é composta por países desenvolvidos, se não se discute, galera, que é o Canadá e os Estados Unidos. Ah, professor, e o México? O México já é uma exceção por causa do tipo de colonização. A colonização mexicana, que foi feita pelos espanhóis, foi o quê? Uma colonização que é a nível de exploração, onde os gloriosos espanhóis que chegaram à cidade azteca, cidade do México, onde o líder Montezuma foi morto pelos espanhóis e a sua cidade foi saqueada por Hernán Cortés. Hernán Cortés hoje foi ele tem uma folha corrida de muita maldade. E de todos os exploradores europeus, o pior, galera, foi os espanhóis. Tá aqui. A América Latina que é composta por países subdesenvolvidos e emergentes. O que é emergente? São países em crescimento. Temos o México. Quando você fala o mexicano, ele é um norte-americano porque ele está na América do Norte. Mas quando considera-se a nível de economia, que eu acho uma maldade que é feita com o México, considera o México que é América Latina. Esse que é a grande questão. Você tem também a questão, galera, da colonização e ocupação territorial, especialmente da América Central e da América Latina, ou América do Sul, que foi de exploração. Eles vieram para explorar e tirar as riquezas que estavam dentro do continente, especialmente Brasil, as Américas. Você tem também, tem até se um dia vocês quiserem assistir, tem um seriado na Netflix chamado Bolívar, que conta a história do libertador das Américas, Simão Bolívar, que ele vai criar a República Bolivariana. A República Bolivariana foi criada na Venezuela durante os governos do presidente Hugo Chávez e hoje a maluquice que é a Venezuela hoje no governo de Nicolás Maduro. Quem puder um dia assistir, ele vai libertar praticamente toda a América Espanhola. Tudo bem? Em 1492, iniciou-se também a colonização europeia, também às Américas, com a chegada de Cristóvão Colombo, que homenageou a América com o navegador Américo Vespúcio, que foi o primeiro a descobrir que aquelas terras se tratavam, na verdade, de um novo lugar, ainda desconhecido pela civilização ocidental, e também quando nós falamos do descobrimento do Brasil, em 22 de abril de 1500. Temos também, pessoal, a questão da economia da América. A maior parte dos países americanos é considerada de economia o quê? Periférica, pobre ou em desenvolvimento, com exceção dos Estados Unidos, Canadá, que são países considerados ricos, que pertencem até um grupo econômico chamado de G8. Em todos eles, temos a agricultura como a principal fonte de economia. A agricultura está ligada ao setor primário. E os dois mais desenvolvidos, que são Canadá e Estados Unidos, são os que, obviamente, as nações mais industrializadas, apesar de que Brasil, México e Argentina, que tiveram o seu início industrial muito atrasado, muito tarde, eles também apresentam elevados números de produção fabril, de fabricação de roupas e afins. No entretanto, nesses últimos meses, são principais empresas estrangeiras, ou seja, multinacionais, advindas de países ricos que se instalaram nesses locais e buscam a mão de obra barata para que você não possa pagar um salário decente, e sim
colocar na produção qualquer tipo de pessoa no trabalho. Tá bom, garotada? Então espero que o pessoal do 9º ano esteja bem, tenha uma quinta-feira abençoada, fique com Deus, aquele abraço do professor Daniel. Fui, galera! Tchau, tchau!